Então, resumindo, BCAA, mais especificamente a leucina, e aí eu já estou incluindo o whey protein nessa história toda. Estimula a hipertrofia por conta da via mTOR, tem efeito anticatabólico, poupa glicogênio muscular, isso tudo está descrito aqui nos nossos slides. Já tem relato que aumenta a testosterona após atividade física, retarda a fadiga central, principalmente por aquela questão de competição com o triptofano. Tá? E a dose, tá? 77 a 100 mg por quilograma de dose efetiva, mas eu já deixo claro aí que se vocês fizerem a conta, né, a suplementação de whey protein já atinge isso, e dependendo do alimento que você escolher, também você consegue uma boa quantidade de leucina, principalmente. Tá? Como, por exemplo, amendoim, próprio peito de frango. Tá? Bom, então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, 60 gramas de amendoim tem 1.100 de leucina. Né? 100 gramas de peito de frango tem 656 de leucina. Então, alguns alimentos eles contêm especificamente mais leucina, o que é interessante, né? E o whey protein é um deles. Tá? Bom, além disso, a gente tem o HMB, que é um derivado da leucina, então a gente encontra resultados muito parecidos com o da leucina, porque é como se eu estivesse dando uma leucina já pré-metabolizada, digamos assim, ela é derivada, o HMB é derivado da leucina, por isso a gente vai encontrar redução de dano muscular, aumento de massa corporal, né? E tem um efeito imunomodulador, mas só foi observado em ratos. Né? Bom, então, vamos lá. A gente precisa entender que eu vou entrar nos 5 principais ergogênicos, tá? Vamos falar de cafeína, creatina, betalanina, bicarbonato, tal. Mas eu não posso deixar claro para vocês que a ciência ela tem uma hierarquia de conhecimento. Qual artigo eu devo confiar mais? Meta-análise, revisão sistemática. Agora, estudo de caso, opinião de especialista, isso tem um grau de segurança muito menor. Então, revisão sistemática e meta-análise é o principal para a gente. Os consensos também estão nesse nível. Né? Então, é daí que a gente tem que tirar as informações que vão ser utilizadas para prescrição. E não da opinião de alguém que está vendendo ali na loja de suplementos ou até mesmo de um profissional que está fazendo um vídeo e pode ser ou não profissional de saúde e tal. A gente pode levar isso em consideração como uma informação útil para que a gente busque um aprofundamento maior, principalmente nesses modelos de publicação científica que tem mais relevância científica. Tá? Bom, então, os dados que eu estou apresentando aqui, eles vêm do consenso, tá, do IOC, de suplementos dietéticos e alta performance em atletas. Tá? Então, a gente tem essa divisão de bebida esportiva, bebida energética, muito parecido com o que a gente viu na Anvisa. Tá? Gel esportivo e substituto de refeição, tudo muito parecido. Tá? Até porque a Anvisa ela busca também informações nessas publicações mais relevantes. Tá? Bom, tem barra esportiva, tem também alimentos com aumento de proteína, como os iogurtes proteicos, tá? Todos eles são alimentos válidos. Agora, pensando em efeito ergogênico específico e direto, cafeína é um elemento ergogênico, a dose é de 3 a 6 miligramas por quilograma de massa corporal. Tá? Então, você vai pegar o peso e vai multiplicar por algo entre 3 e 6. Tá? Por exemplo, eu peso 80 quilos. Se eu multiplicar isso por 6, vai dar 480. Tem outras referências que falam em 450 miligramas como dose efetiva, 400 miligramas, a partir de 200. Tá? Mas a gente tem essas duas possibilidades, ajustar com o peso do paciente, utilizar as doses mínimas, alguma dose entre a mínima e a máxima, mas também avaliar pela experiência do usuário. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente pensa no paciente, a gente tem que pensar o paciente, o atleta, de um modo geral. Ele tem uma experiência com a utilização de cafeína. Talvez porque ele consuma café, talvez porque ele já tenha tomado muito pré-treino ao longo da vida dele.
ele já tenha tomado cápsula de creatina, de cafeína. Então, eu preciso considerar a experiência dele, ver como que ele responde. Por quê? O ideal é eu oferecer em torno de 60 minutos antes da atividade física. Então, 30, 60 minutos antes da atividade física, a dose que a gente já viu. E aí eu vou esperar um resultado. Esse resultado pode vir ou não, dependendo do grau de sensibilidade do sujeito à cafeína. Vamos entender melhor isso. Então, ó, primeiro, o efeito da cafeína, que é algo que eu não falei, eu achei que estava um pouco óbvio, mas vamos lá. Cafeína é um estimulante, tá? Ela possui benefícios bem definidos, bem claros, em atletas em diferentes situações. Por exemplo, atletas de resistência, sprint, né, que é aquela prova que o sujeito chega no final, ele corre muito rápido, tá? Então, existem diversas atividades que podem se favorecer com o uso da cafeína, tá? Ela tem também uma função que está ligada à vigília, que está ligada ao sono, ela reduz sono. E também reduz a percepção de esforço durante o exercício, então permite que o sujeito vá um pouco além do que ele normalmente vai. Isso é importante principalmente para períodos de treinamento, né? Bom, agora, o protocolo a gente já viu. Agora, a melhora do desempenho físico está na casa aí de 1% a 8%. Você fala assim, Sérgio, 1% não vai fazer nenhuma grande diferença. Sim, mas 8% vai. Quando eu estou falando de atleta de elite, 1% a mais de desempenho pode fazer com que ele ganhe uma prova ou fique em segundo lugar. Então, a gente precisa entender isso, que o ergogênico para um atleta de elite talvez seja fundamental, indispensável. Agora, para um desportista, talvez não. Talvez a perda de sono, talvez o desconforto gástrico, uma diarreia, por exemplo, seja suficiente para eu não prescrever para o desportista. O sujeito que está começando agora, então, a cafeína pode até ter um efeito estimulante, aí vai ajudá-lo, mas não é necessário, ele já vai ter melhor desempenho físico só porque ele está saindo do sedentarismo. Tá? Então, para um atleta de elite e de algumas modalidades, a cafeína ela é fundamental, para o desportista, talvez. Aí eu vou deixar para uma análise individual. A gente precisa lembrar que a cafeína também tem um papel diurético. Então, em alguns casos, se o paciente relatar um volume de urina mais alto, se for uma prova em que tem risco dele desidratar, eu penso em tirar a cafeína. Algumas modalidades usam cafeína como protocolo, como, por exemplo, futebol, basquete, algumas modalidades coletivas utilizam sempre. Tá? Bom, cafeína foi. Dá resultado? Dá resultado se você for sensível. Agora vamos pensar na creatina. Creatina a gente tem basicamente dois protocolos. Protocolo de saturação, ou seja, do 20 a 30 gramas por dia. Protocolo de manutenção do até 6 gramas diariamente. Tá? Tem referências que falam até 5 gramas, outros até 6 gramas. Tá? Mas todas elas falam em mais de 3 gramas. O que a creatina vai fazer? Ela vai se acumular no músculo, numa situação de contração muscular intensa. A creatina, que está na forma de fosfocreatina, vai fornecer esse fosfato para renovação de ATP e permitir mais contração muscular. Não é ela que vai interagir com a cabeça de miosina, não. Ela vai renovar o ATP para o ATP interagir com a cabeça de miosina. Tá? Esse fornecimento de fosfato ele é rápido, é uma ligação só a ser quebrada e uma a ser feita, né? E então, ele tem um resultado muito bom se você está muito bem condicionado. Como ela se acumula no músculo, ela hipertrofia esse músculo, aumenta o volume do músculo, ela atrai bastante ar. Tá? Então, funciona muito bem, principalmente para quem é bem treinado. Para quem não está bem treinado, ela vai ter um efeito que é mais estético ali, vai aumentar o peso, vai aumentar o volume. Para alguns atletas não vai ser interessante porque reduz um pouco da flexibilidade do corpo. Tá? E para uma prova de longa duração também não faz sentido, porque eu vou carregar mais peso e não vou utilizar a fosfocreatina como fonte de energia. Faz sentido eu utilizar a fosfocreatina, ou melhor dizendo, a creatina, que vai se acumular no músculo como fosfocreatina, ou fosfato de creatina, em provas em que eu vou ter contração muscular intensa, por um período de tempo mais curto. Então, para uma prova como essa, é interessante a utilização de creatina. E aí eu posso utilizar de qualquer um desses dois protocolos, fase de carregamento ou fase de manutenção. Se o paciente vai utilizar cronicamente a creatina, não faz nem sentido utilizar essa sobrecarga inicial.
Ele vai cronicamente utilizar ali talvez até 6 gramas. Agora, se eu vou utilizar por um período pontual, vale a pena sobrecarregar para garantir um estoque elevado e depois eu vou e faço a redução. Sobre o desempenho físico, sobre a melhora de desempenho físico, né? Essa melhora ela é percebida em algumas modalidades, mas não em todas. Um fato importante tem aumento de peso. Eles aumenta 2 quilos de massa corporal. Tá? E isso pode ser um fato importante para um atleta que, por exemplo, precisa bater o peso de uma determinada categoria. E aí, numa situação como essa, eu tiro a creatina para ajudá-lo a atingir o peso da categoria. Tá? Só que eu preciso aí de tirar com algumas semanas, porque ela não vai sumir do músculo instantaneamente. Então, eu preciso levar isso em consideração. Tá? Tem efeitos anti-inflamatórios, a creatina está sendo utilizada para outros fins, que não é na nutrição esportiva, para prevenção de sarcopenia em idosos, para redução de risco de transtornos em partos de risco, por exemplo, com hipóxia, a creatina parece que reduz os efeitos da hipóxia no parto. Então, tem vários fins, está sendo muito bem utilizada, é um suplemento seguro, tá? Aquele mito sobre a utilização de creatina por pacientes com insuficiência renal está muito ligado a como diagnosticar a doença renal, tá? Então, pacientes têm doença renal, insuficiência renal crônica, eu não dou creatina. Mas não é por eu dar creatina que o paciente vai ter insuficiência renal crônica. Não, principalmente nessas doses seguras que eu estou mostrando para vocês. Tá? Então, ele pode ser amplamente utilizado, sim. Tá? Inclusive com adolescentes. Tá? Bom, então, já vimos cafeína, já vimos creatina. Acho que esses são os dois principais. Assim. Eles não só são principais porque dão bastante resultado, mas também porque são amplamente conhecidos. Tá? Agora vamos para um outro nível que é o nitrato. Olha que interessante. O nitrato eu posso até utilizá-lo na forma de suplemento mesmo, comprar na farmácia de manipulação ou em lojas que vendem suplementos alimentares. Mas eu posso obter também a partir da alimentação. Qual é a ideia do nitrato? Qual é o objetivo? Então, o nitrato é uma molécula com nitrogênio, como é de se esperar, né? E ela está relacionada com a contratilidade, ou seja, com a capacidade de contração do músculo esquelético, homeostase de glicose, respiração mitocondrial. E aí está o principal papel. Ela auxilia em atividades que são aeróbicas. Tá? Então, ele tem um papel de vasodilatador importante, tá? E vai ajudar nesse tipo de atividade, principalmente. Tá? Pode ser utilizado em pó, em cápsula. A dose é de 5 a 7 milimol de nitrato por dia, mas é possível atingir essa dose com alimentos, como por exemplo beterraba e rúcula, são dois alimentos que eu costumo prescrever bastante, justamente pela presença de nitratos. Tá? A ingestão entre 2 a 2 horas e meia antes do exercício parece ter efeito sobre a performance. Tá? Pode ser utilizado inclusive cronicamente, né? Ou seja, fazer parte da alimentação usual, né? E isso também vai dar efeito ergogênico. Né? Esse nitrato ele pode ser na forma de suplemento, né? E aí fica mais fácil determinar exatamente quanto que está sendo consumido, né? E aí fica entre 310 e 560 miligramas de nitrato. Tá? E o impacto, olha que interessante, de 4% a 25% no tempo do exercício até a exaustão. De 1 a 3% em time trial, que é aquela competição contra si mesmo numa corrida mais rápida. Tá? Então, é um ergogênico muito barato que dá muito resultado. Tá? Pode existir algum desconforto gastrointestinal, tá? Pode haver um limite superior aos benefícios no seu consumo crônico, né, em grandes quantidades. Né? O ganho parece ser mais difícil de obter em atletas altamente treinados. Opa, interessante isso. Então, o nitrato ele vai ter um resultado muito bom, principalmente no desportista e no sujeito que está começando agora. Muito melhor do que no sujeito muito bem condicionado fisicamente. Então, olha que interessante. Diferente do que eu estava falando antes, o nitrato especificamente ele é uma exceção. Por quê?
Se eu pego aquele indivíduo que está começando lá, aquele sujeito obeso que estava começando a fazer atividade aeróbica, é interessante eu dar nitrato para ele. E não precisa ser suplemento, não. Eu estimulo que ele consuma beterraba, rúcula e outros alimentos dessa classe, porque isso vai ajudá-lo. É nesse indivíduo que a gente encontra algo próximo de 25% de melhora de desempenho. O desportista também vai ser favorecido, mas aqui eu estou valorizando o alimento, um elemento ergogênico, tá? Esse elemento ergogênico ele vai ter um desempenho melhor em pessoas que estão começando agora. Então é interessante a utilização, seja no extrato, seja na forma de alimentos, mas se está começando agora, eu recomendo muito mais alimentos do que o próprio extrato ou o concentrado. Tá? Bom, então já foi creatina, já foi cafeína, já foi nitrato, agora vamos para a beta-alanina. A beta-alanina, sempre falo para a galera analisar com calma e ir com calma em relação à beta-alanina. Por quê? A beta-alanina junto com o bicarbonato, eles têm basicamente o mesmo efeito, que é ajudar a controlar o pH do músculo, fazendo com que ele consiga lidar melhor numa atividade que tem muita produção de ácido, como uma atividade que consome bastante glicogênio, que tem bastante glicólise. Uma atividade anaeróbica, por exemplo, com um tempo intermediário. Legal. Por quê? Porque com o pH controlado, o músculo vai funcionar melhor, ele vai responder melhor ao exercício e o desempenho vai melhorar. Como que ela funciona? Tá? É um aminoácido relativamente barato, é um aminoácido, né? E ele participa da síntese da carnosina. E é a carnosina que vai lá no músculo e tampona ele, ou seja, ajuda a equilibrar o pH do músculo. Só que tem uma questão. Essa dose de 13,6 gramas, ela pode ser fracionada, tá? Para reduzir os efeitos, e um dos efeitos é uma coceira importante. Tá? Então, a beta-alanina, ela pode ser utilizada ali com intervalos a cada 3 a 4 horas, só que para obter o resultado demora de 10 a 12 semanas no indivíduo bem condicionado fisicamente. 10 a 12 semanas. Para melhorar quanto? 0,2% a 3%. Melhora o desempenho físico? Melhora, mas melhora pouco para uma suplementação de longo prazo. Sérgio, vale a pena tomar beta-alanina? Não sei. Boa parte dos casos não vai se favorecer. Demora de 10 a 12 semanas. O tempo é longo para obter resultado e um resultado nem é tão grande assim. Vai ajudar a controlar o pH do músculo? Vai. Tá? E isso faz com que ele continue trabalhando por um tempo maior numa carga elevada. Tá? É um suplemento que tem resultado cientificamente comprovado, porém a dimensão desse resultado é pequena. 0,2% depois de 10 semanas tomando um suplemento, talvez não valha a pena. Tá? Mas fica aí a cargo do prescritor julgar se vale a pena ou não. Tá? Bom, vamos para o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, muito barato, muito barato. Tá? Você compra aí no mercado, você vai no supermercado e compra esse saquinho de bicarbonato. Ele também vai atuar como um elemento ergogênico que vai controlar o pH, tá? Fazendo com que o pH fique menos ácido, tá? Principalmente em exercício físico de alta intensidade. Ah, vou correr a maratona, vou tomar bicarbonato? Não. Ah, eu vou fazer uma prova ali de 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos, numa intensidade mais alta? Talvez valha a pena. Por que eu falo talvez? Porque você precisa consumir esse bicarbonato numa dose de 300 a 500 miligramas por quilograma. Aí isso dá 0,3 a 0,5 grama por quilograma. Aí você faz as contas de quanto você precisa. Essa quantidade deve ser consumida de forma aguda em torno de 90 minutos antes do exercício. Ou seja, é colherada de bicarbonato, misturar na água e tomar. Tá? Você pode ir fragmentando, mas o que vai acontecer? Gera desconforto, um sabor que não é muito legal para a maioria das pessoas, mas vou ser sincero, é um ergogênico que ajuda, tá?
vai ter um impacto no desempenho físico bastante variável dependendo do exercício, do paciente, da percepção de esforço dele, mas que vai melhorar o desempenho físico de uma forma significativa e você já tem um resultado imediatamente. Você não é igual a beta-alanina que você tem que tomar durante várias semanas para observar o resultado. Não, você já tem um resultado ali. Ó. Tomei 90 minutos antes, às vezes até um pouco antes ali, 60 minutos antes, 30 minutos antes. Olha lá, tomei o bicarbonato. O resultado vai vir naquela sessão de treinamento. Depois o nosso corpo vai lidar com esse bicarbonato de uma forma muito tranquila. Tá? O controle de pH sanguíneo ele é muito bem executado pelo rim e pelo pulmão. Tá? Não vai ter nenhum grande problema. A gente vai lidar muito bem com ele. A questão do problema dele é o desconforto gastrointestinal, tá? Mas fora isso, a questão do hábito ali, do consumo, é um pouco estranho, não é saboroso, né? Gera ali, algumas pessoas ficam com o abdômen estufado, tá? Mas é barato, funciona bem para essas provas com essa característica. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos fazer as nossas observações gerais aqui. A gente tem 5 ergogênicos cientificamente comprovados. Um deles vai ter uma atuação maior para desportistas e pessoas usuais, né? O sujeito está começando agora, que é o nitrato. Os demais, eles vão ser mais importantes para os atletas, tá? De elite. A cafeína, que foi a primeiro, depende muito do quanto que o sujeito é sensível. Creatina. Creatina é um dos principais ergogênicos e funciona bem, funciona com um grande número de modalidades. Vou julgar a modalidade, vale a pena utilizar? Vale, não tem problema ele ganhar peso e ele vai conseguir utilizar da fosfocreatina. Ótimo, decisão segura. Ó, cafeína eu vou julgar se é sensível ou não, vou testar durante o período de treinamento. Nitrato. Não tem problema nenhum se eu colocar uma dieta com bastante beterraba e rúcula. Tá? Independente de ser atleta ou não ser atleta. Tá? E se o atleta for beneficiado por esse consumo alimentar, ótimo. Então, beta-alanina, na minha opinião, demora muito para um resultado que é às vezes muito pequeno. Então, talvez valha a pena a gente repensar dentre vários suplementos e outras coisas que o paciente está utilizando. E o bicarbonato. Bicarbonato barato, você testa, o paciente respondeu bem, você utiliza e ponto. Você vai utilizar só ali na véspera da competição ou em treinamentos que estão muito puxados, né, em que tem muita produção de ácido. Esses são os 5 principais. O whey protein ele não é um suplemento especificamente ergogênico, mas ele vai ser frequentemente prescrito porque é prático, as proteínas são de alto valor biológico, é a melhor proteína para ser utilizada como suplemento para o desporto, principalmente no pós-treino. Caseína, a gente viu. Ah, Sérgio, meu paciente não tem condição, posso utilizar albumina no lugar do whey protein? Posso. O resultado não vai ser tão bom, mas vai ser um resultado melhor do que não consumir nada. Tá? Então, com base nisso, que a gente precisa planejar a nossa dieta. A gente precisa pensar no que o paciente precisa. Quais são as condições? Ele tem patrocínio? Ah, ele tem patrocínio, ele recebe de graça os suplementos. Ah, então, quer usar beta-alanina? Usa. Para ele não é relevante. Para ele talvez seja até bom, porque ele vai mostrar lá nos seus stories, nas suas redes sociais, o que ele está fazendo, e ele está fazendo publicidade ali da empresa que está patrocinando ele. Não vejo realmente um problema aí. Tá? Agora, a gente precisa analisar o que faz bem, o que não faz bem, quais são os efeitos colaterais. Né? Cuidado com a questão do doping quando você estiver trabalhando com atletas de alto rendimento. A qualidade da matéria-prima, a segurança do fabricante. Tá? Tem muito produto nas redes sociais aí que é fraudado, então vamos ter atenção com isso, tá? Nas empresas de venda aí pela internet, então vamos ter atenção com isso também. Tá? A marca desconhecida e tal, atleta de ponta, não faz isso não. Vai nas marcas que são mais confiáveis, são mais seguras. Não estou falando que precisa vir um produto importado. A gente tem, nosso mercado nacional está muito bom. Tá? Já esteve muito atrás do mercado dos produtos americanos, mas hoje em dia não está mais assim. Tá? Por que eu estou citando isso tudo? Porque está na hora da gente colocar a mão na massa, está na hora do fazer. E para fazer bem, a gente precisa ter em mente, tá, que
O paciente é o nosso foco. Como o paciente ele é o nosso foco, a gente precisa pensar na qualidade, a gente precisa pensar em tudo isso e a gente precisa também atender ali a demanda social. Às vezes o sujeito ele tem a necessidade de consumir um determinado suplemento que faz parte daquele pacote ali do o que é um desportista. Às vezes o sujeito não precisa de um repositor hidroeletrolítico, mas ele tem um interesse, ele tem um desejo de consumi-lo. Tá? Então, espero que vocês consigam, com essas recomendações todas, combinar com as informações que a gente consegue obter na planilha do consumo alimentar do paciente, daquilo que vocês querem prescrever, para fazer com que tudo isso se encaixe. E não deixe de colocar as informações de uma maneira clara para o paciente, oriente, explique o horário da suplementação. Ah, creatina, pode tomar em qualquer horário? Pode, não precisa ser associado à atividade física. Domingo não treinei, vou tomar creatina? Vou. Ah, o bicarbonato posso tomar em qualquer horário? Não, o bicarbonato é para tomar antes da atividade física. Então, esses detalhes às vezes fazem a diferença, porque o paciente sozinho pode não ter entendido muito bem como vai ser a utilização. Tá? Então, faça uma folha de prescrição muito clara para o seu paciente, relembre ele, tire dúvidas, fique disponível. Isso vai ajudar bastante, inclusive na sua interação com ele. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá? E essa é uma aula que poderia ser uma pós-graduação inteira. Tá? Mas aqui está a essência da nutrição esportiva em menos de 3 horas de aula. Tá? Aproveita, revê o vídeo, faz suas anotações. Se tiver dúvida, entre em contato que eu estou disponível aí para ajudá-los. Tudo bem? Galera, beijo, abraço.